E se eu te dissesse que para você vender mais, você tem que entregar algo de graça? Pode parecer loucura, né? Mas isso é só um sinal que você não conhece o gatilho mental mais utilizado pelas grandes empresas. Então, fique comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar como as grandes empresas acabam utilizando esse gatilho e faturando milhões. E o principal, também vou te mostrar como você pode aplicar isso no seu negócio ainda hoje, mesmo começando do absolutamente zero. Esse é o primeiro episódio da nossa nova série sobre gatilhos mentais na prática. Toda semana eu vou escolher um gatilho mental específico e vou destrinchar ele aqui, mostrando exatamente como você pode aplicar no seu negócio. Por isso, se inscreva no canal, ative as notificações, se você não quiser ficar por fora, porque aqui a gente vai criar uma comunidade onde realmente você pode alcançar mais. E como a gente está falando de empresas, deixa eu te contar um case real. Tá? Existe uma empresa que tem um software que custa R$ 500 mensal. Só que ela faz a distribuição desses softwares de graça. E aí eu te pergunto, você acha que ela está perdendo dinheiro? Na verdade, é muito pelo contrário. Essa empresa ela fatura bilhões de dólares todos os anos. Essa empresa, talvez você conheça, é a própria Google. Tá? Ela oferece os softwares dela como o Google Drive, o Gmail, o próprio YouTube, e você utiliza ele todos os dias de maneira gratuita, obviamente. E quando você precisa de um servidor ou de uma publicidade online, onde é que você vai pesquisar? Exatamente. Isso nada mais é do que o gatilho da reciprocidade aplicado na veia, na prática. A reciprocidade ela funciona basicamente assim. Quando alguém entrega algo de valor, algo bom para você, automaticamente o seu cérebro se sente que fica em débito e se sente na necessidade de retribuir aquilo. Isso é automático e não tem como a gente fugir. Outras empresas que você conhece que utilizam é a própria Netflix, quando ela promove o uso gratuito durante 30 dias, ou até a Amazon, quando ela fala da questão do frete grátis. Mas existem 5 tipos de reciprocidade que realmente funcionam. E a primeira delas, e a mais óbvia, é essa, a da amostra grátis. Mas entenda, não é só você chegar no seu cliente e entregar alguma coisa. Imagine o seguinte, se você trabalha no ramo de alimentação, provavelmente você já viu nos mercados algum quiosque ou alguma pessoa entregando uma amostra grátis de um produto específico só para você experimentar. Essa amostra grátis ela é muito utilizada para pesquisa de mercado, para validação de produto, entre outros pontos. Tudo isso com uma simples demonstração de uma degustação de um produto. Mas imagine que você trabalha com design. Como você pode aplicar esse gatilho da reciprocidade na questão da amostragem? Simplesmente você pode oferecer um post para uma pessoa demonstrando como é que você trabalha, mas aqui vai uma regra de ouro quando você for utilizar a reciprocidade na questão da amostragem. A sua amostra ela tem que ser tão boa quanto o seu produto. Então, nesse momento, você tem que entregar valor real para as pessoas. Bom, um exemplo disso é, eu conheci um cara que ele vendia bolo de pote. Ele chegava no escritório e entregava um pequeno bolo, como se fosse uma amostra grátis, para pessoas específicas de outros escritórios. E no final do dia, desse mesmo dia, ele conseguiu fechar 20 pedidos dos bolos que ele fazia. Então, a amostragem é sempre algo que tem que deixar um gostinho de quero mais, algo para que a pessoa queira se aprofundar no seu produto principal. O segundo tipo de gatilho de reciprocidade é o gatilho de valor, muito utilizado e um dos mais queridinhos daqui. Quando a gente fala de comunicação e marketing digital, eu sempre priorizo a questão do conteúdo de valor. Assim como eu disse na amostragem, você tem que ter algo de valor para entregar. Então, imagine se você vende produtos de limpeza, por exemplo. Além dos produtos, você pode oferecer dicas de como é que utiliza aqueles produtos, como remover manchas ou alguma coisa do tipo. Se você trabalha com a questão do fitness, do nicho fitness, é muito comum as pessoas oferecerem um e-book ou uma aula experimental, um e-book de mostrando uma rotina para fazer atividades físicas dentro de casa, que foi um dos maiores sucessos que tiveram durante a pandemia, onde ninguém poderia sair. Um case bem interessante é a irmã de uma amiga minha, ela trabalha vendendo plantas. Tá? Só que o interessante que ela faz na técnica de venda é, ela não só entrega as plantas, mas ela mostra como cuidar, como podar, o que pode e o que não pode fazer com aquela planta, sabe, né? Plantas são muito sensíveis. Algumas precisam de sol, outras de mais água,
mas é necessário que você entenda. Então, essa irmã da minha amiga, ela utiliza muito essa questão de entregar valor para os seus clientes. E com isso ela conseguiu criar conexão e fidelização de clientes, apenas entregando valor para eles. O que você não pode fazer aqui é tentar guardar informações. Quanto mais você ensina, mais as pessoas vão acabar confiando em você. E lembre-se, a confiança ela gera venda. Bom, utilizando as redes sociais, cada conteúdo, para cada 10 conteúdos de valor que você entregar, faça um conteúdo relacionado à oferta de venda. Porque não adianta só você comunicar o valor, mas sim você entender como você pode utilizar para monetizar essa audiência. O terceiro tipo são as ferramentas gratuitas, o famoso imã digital. Você pode perceber, eles são bem relacionados, mas digamos que você é do nicho financeiro, você pode criar uma planilha sobre controle das suas finanças pessoais, finanças de casa, e entregar esse valor para as pessoas. Ou, digamos, voltando ao nicho fitness, lembre, fazer uma lista de exercícios e entregar aquilo em PDF. Se você trabalha no nicho de culinária, você pode entregar receitas fitness, receitas com bolos, ou o que seja. Mas o importante é, quando você entregar essas ferramentas, que podem ser feitas pelo próprio Google, pelo Canva, o importante é que não precisa ser algo muito complexo, mas que seja útil. Essa é a função principal dessas ferramentas. E quando você entregar esse valor para as pessoas, um material gratuito, é necessário que você também pegue o contato delas, que é a maneira de retribuição. Ou seja, a gente está falando aqui de gatilho da reciprocidade. Ao pegar o contato dessas pessoas, você vai poder oferecer os seus produtos depois. O quarto tipo é onde você oferece experiências gratuitas. E esse daqui é muito sensacional. Talvez você já tenha se perguntado por que, antes de comprar um carro, você tem direito a um test drive. Ou se você vai numa loja de calçados, você pode sentar e experimentar aquele tênis. Isso tudo é para gerar uma sensação de posse daquele produto. Quando o seu cérebro ele sente que aquilo já é seu, mesmo antes de você pagar, você já consegue criar um vínculo emocional com o produto. No meio digital, você pode oferecer uma aula experimental gratuita, ou se você é psicólogo, você pode oferecer uma sessão gratuita para um paciente. Lembre-se que todos esses tipos, eles são focados em você gerar valor e depois ter a reciprocidade do cliente. Tudo isso porque a experiência ela cria um vínculo emocional e as pessoas elas não estão vendo só o seu produto ou serviço, mas elas estão sentindo o resultado que elas vão ter com aquilo. E o quinto, mas não menos importante dos tipos, é você criar pequenos favores. Como assim? Lembranças de aniversário daquele cliente ou informar alguma dica valiosa para o cliente no WhatsApp sem estar oferecendo nada no momento. O que acontece é que esse tipo de reciprocidade ele é muito utilizado no pós-venda. Aqui é onde muitas pessoas acabam falhando. As empresas, os empresários, sempre pensam em adquirir novos produtos e não olham para a sua base. E construir um relacionamento com o seu cliente é de extrema importância. O cliente ele gosta de ser lembrado como uma pessoa, não só como apenas um número na carteira de prospecção. Certo, mas como é que você aplica esse gatilho da reciprocidade na prática? O primeiro passo é sempre mapear o seu cliente. Entender dores, necessidades, desejos, os conteúdos que ele consome. Você tem que entender quem é o seu cliente, ok? O segundo ponto é você entender qual tipo de reciprocidade você quer utilizar. Depois disso, é só definir o material, fazer a construção e aí partir para a entrega. Olha, um ponto específico, é bom que você entenda como fazer a distribuição de maneira estratégica. Tá? Aqui a gente sempre fala sobre conteúdos, estratégias e tudo com intencionalidade, nada avulso sem saber o que está fazendo. Os erros que acabam destruindo a reciprocidade o primeiro é entregar coisas ruins, tá? Sem ter um valor muito bom ali específico. O segundo erro é você pedir um retorno imediato, não ter o tempo de conexão e maturação do seu cliente. E isso nos leva para o terceiro erro, que é a questão da continuidade. Não é fazer apenas uma vez, mas é gerar a conexão com o seu cliente. Bom, o quarto erro é você não ter uma estratégia bem definida. Você não pode sair entregando qualquer coisa para qualquer pessoa. Por isso que eu falei que você tem que mapear o seu público. E o quinto passo, que é inevitável, você não pode esquecer, é não captar o contato. Você vai entregar algo de valor e o mínimo que você tem que ter é o contato de volta daquela pessoa para
oferecer mais produtos, entregar ou gerar essa conexão. Bom, e aí? Qual dessas estratégias da reciprocidade você vai aplicar no seu negócio ainda hoje? Comente aqui embaixo. E se você já usou a reciprocidade no seu negócio, explique aqui embaixo como é que foi utilizar e qual foi a reação dos seus clientes. Lembre-se, esse é o primeiro episódio da nossa nova série Gatilhos Mentais na Prática. E como a gente está falando de reciprocidade, eu criei uma planilha com 25 gatilhos mentais, mais exemplos práticos. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, é só você pegar que é gratuito. No mais, nos vemos em um próximo vídeo.